Olá, eu sou a doutora Vitória Carvalho, especialista na saúde do idoso. Você sabia que depois dos 50 anos, perder músculos não é apenas um detalhe da idade, é um alerta chamado sarcopenia, uma condição reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde. Ela rouba energia, aumenta o risco de quedas e tira a independência de milhões de pessoas. Porém, estudos sérios apontam que 8 alimentos do dia a dia, muitos esquecidos na mesa moderna, são mais poderosos do que qualquer suplemento industrializado para proteger, reconstruir e prolongar a força muscular. Imagine acordar amanhã e descobrir que seus músculos simplesmente desapareceram, não lentamente ao longo de décadas, mas de uma noite para o dia, com seus braços incapazes de erguer uma simples xícara de café e suas pernas tremendo ao tentar se levantar, como se de repente a estrutura que sustenta seu corpo tivesse sido retirada sem aviso. Esse cenário que parece um pesadelo é justamente o que acontece dentro de você, só que em câmera lenta, passando despercebido, até que atividades simples do dia a dia se tornem desafiadoras e revelem que a força está escapando sem que você perceba claramente. O mais alarmante é que cerca de 97% dos idosos não sabem que a indústria de proteína em pó vem enganando pessoas há décadas, criando a ilusão de que esses produtos ultraprocessados seriam a chave para preservar músculos fortes com o passar do tempo. Cientistas de Harvard mostraram que existe um alimento simples, muitas vezes já presente na sua geladeira ou despensa, capaz de reverter a perda muscular em apenas 30 minutos, invertendo o processo em vez de apenas retardá-lo e custando menos do que alguns dólares. Nos próximos parágrafos você vai descobrir por que quase tudo que as empresas de suplementos disseram sobre como manter massa muscular está errado, e vai conhecer alimentos comuns que superam qualquer proteína em pó vendida no mercado. Entre os 8 alimentos que vou apresentar, um em especial foi considerado pela Clínica Mayo como o composto mais eficaz, já estudado em humanos para proteger a massa muscular, algo que surpreende justamente por se tratar de uma comida simples e acessível. Antes de revelar esses alimentos, precisamos entender o que realmente acontece com o corpo. Depois dos 50 anos, a pessoa perde em média de 1 a 2% de sua massa muscular a cada ano, e ao chegar aos 70 anos essa redução já equivale a aproximadamente 40% da força total. Essa condição é chamada de sarcopenia, e a Organização Mundial da Saúde já a classificou como uma doença, deixando claro que não é apenas parte natural do envelhecimento, mas sim uma condição que pode ser evitada e até revertida com atitudes corretas. Os sinais aparecem no dia a dia, aquele pote difícil de abrir, a escada que causa falta de ar, o medo de cair que faz a pessoa evitar sair de casa, todos eles exemplos claros de como a perda muscular mina a autonomia e a independência de forma silenciosa. Se até aqui o conteúdo já fez sentido para você, aproveite e deixe o seu like neste vídeo, porque assim o YouTube entende que esse assunto é importante e ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam dessas informações. O que realmente revolta é saber que a indústria de suplementos sempre teve consciência de que alimentos de verdade funcionam melhor, mas preferiu investir bilhões em propagandas com promessas falsas em vez de orientar a população a comer de forma correta. A proteína em pó perde boa parte de seu valor durante o processo industrial, que envolve altas temperaturas e solventes químicos, destruindo vitaminas, minerais e enzimas fundamentais, restando apenas um isolado que o corpo absorve de forma limitada. Para visualizar melhor, pense em tentar construir uma casa apenas com tijolos, mas sem cimento, sem madeira, sem pregos e sem ferramentas, impossível de ficar firme. É exatamente isso que acontece quando alguém aposta apenas em proteína em pó. Outro problema é que em pessoas mais velhas, essas proteínas concentradas causam fermentação no intestino, resultando em inchaço, gases e inflamação, e essa inflamação bloqueia justamente a síntese muscular, ou seja, o suplemento atrapalha em vez de ajudar. Margaret, uma senhora de 73 anos de Phoenix, contou que bebia shakes de proteína 2 vezes ao dia, e ainda assim perdia massa muscular. 2 semanas depois de trocar pelos alimentos certos, sua digestão melhorou e ela se sentiu mais forte. Outro risco está na sobrecarga dos rins, já que o corpo não foi projetado para lidar com 30 gramas de proteína isolada de uma vez. O resultado é que boa parte do suplemento vai embora pela urina, desperdiçando dinheiro e prejudicando a saúde.
Estudos mostram que os músculos só conseguem usar de 25 a 30 gramas de proteína por refeição, e o excedente acaba convertido em glicose, em gordura ou simplesmente eliminado, o que transforma megadoses em puro desperdício. Já os alimentos integrais fornecem proteína acompanhada de antioxidantes, minerais e fibras que agem de forma combinada, como uma orquestra completa, criando um ambiente ideal para a construção e preservação muscular, algo que pó nenhum consegue imitar. Pesquisadores da Universidade Tufts descobriram que a perda muscular acontece não só por falta de proteína, mas também por falhas na comunicação celular. Alguns alimentos são capazes de restaurar esses sinais em poucas horas, religando cérebro e músculos. E antes de continuarmos com os 8 alimentos mais poderosos para recuperar a força, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque quero saber até onde essa mensagem está chegando e quantas pessoas estão unidas nessa causa. O primeiro alimento é o feijão preto, muitas vezes ignorado quando se fala em preservação muscular, mas que é riquíssimo em amido resistente, substância que alimenta bactérias boas no intestino, responsáveis por produzir butirato, um composto que protege diretamente os músculos contra a degeneração. Além disso, o feijão preto é fonte de ferro, zinco e cobre, minerais essenciais que mantêm enzimas ativas e permitem que os músculos se contraiam e se recuperem corretamente, funcionando como engrenagens sem as quais a máquina simplesmente não roda. Pesquisadores japoneses descobriram que pessoas idosas que consumiam feijão preto regularmente tiveram 31% menos perda muscular ao longo de 5 anos em comparação às que não incluíam o alimento na dieta. O feijão preto também é responsável pelo chamado efeito da segunda refeição. Quando você o consome no almoço, o corpo passa a aproveitar muito melhor as proteínas do jantar, algo que nenhum suplemento industrializado é capaz de oferecer. Apenas uma xícara de feijão preto fornece 18 gramas de proteína completa, folato, magnésio e antioxidantes semelhantes aos encontrados no mirtilo, ajudando a reduzir inflamações, equilibrar a glicose no sangue e sustentar os músculos por mais tempo. Outro alimento surpreendente é a melancia, que quase não contém proteína, mas é extremamente poderosa porque possui altas concentrações de citrulina, aminoácido convertido em óxido nítrico, substância que melhora a circulação e leva nutrientes para os músculos. Estudos científicos apontam que a melancia pode reduzir dores musculares em até 40%, e diminuir pela metade o tempo de recuperação, efeito que se compara a recuperar 20 anos de vitalidade perdida com o envelhecimento. Pouca gente sabe, mas a parte branca da casca da melancia contém ainda mais citrulina do que a polpa vermelha, e algumas pessoas utilizam a fruta inteira para preparar sucos capazes de agir em menos de 1 hora na recuperação muscular. A melancia também fornece açúcares naturais e eletrólitos que repõem o glicogênio dos músculos após esforços, mesmo atividades simples como caminhadas ou jardinagem, evitando fadiga e mantendo a energia estável durante o dia. É por isso que, se você está gostando dessas descobertas, vale a pena já se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nos próximos vídeos vou revelar outras estratégias simples e acessíveis para proteger sua saúde e manter seus músculos firmes. Outro alimento essencial é a beterraba, a fonte alimentar mais rica em nitratos, que o corpo transforma em óxido nítrico, aumentando em até 20% o fluxo sanguíneo e elevando em cerca de 16% a eficiência muscular. As betalainas, pigmentos que dão a cor vermelha intensa da beterraba, têm forte ação anti-inflamatória direcionada aos músculos, e os efeitos desse alimento podem durar até 12 horas após o consumo. A beterraba ainda auxilia o corpo a produzir creatina de forma natural, nutriente que vai diminuindo com o passar dos anos e cuja falta está diretamente relacionada à perda de força e energia. Já as sardinhas em azeite são verdadeiros pacotes completos, oferecendo 23 gramas de proteína de alta qualidade, ácidos graxos ômega 3, vitamina D e coenzima 10, além de espinhos macios ricos em cálcio e fósforo. Quando armazenadas em azeite, elas ganham ainda mais propriedades anti-inflamatórias e formam o que os cientistas chamam de efeito sinérgico, ou seja, os nutrientes agindo em conjunto de maneira mais eficaz do que isoladamente.
Pesquisas realizadas em populações costeiras portuguesas mostraram que idosos que consumiam sardinha 4 vezes por semana mantinham massa muscular e força equivalentes às de pessoas 15 anos mais jovens. Outro destaque é o kefir, bebida fermentada que contém caseína, proteína de absorção lenta que libera aminoácidos por até 7 horas, nutrindo os músculos durante toda a noite e prevenindo o chamado catabolismo noturno. Além disso, o kefir possui até 60 cepas diferentes de probióticos, que não apenas melhoram a digestão, mas também enviam sinais que reduzem inflamações e aumentam a eficiência na utilização da proteína consumida. Estudos da Universidade McMaster mostraram que idosos que consumiram kefir diariamente ganharam mais massa muscular em 12 semanas do que aqueles que ingeriram a mesma quantidade de proteína de outras fontes. E antes de eu continuar revelando os próximos alimentos da lista, escreva aqui nos comentários se você já consumiu algum desses que citei até agora, porque sua participação ajuda muito a espalhar esse conhecimento e pode inspirar outras pessoas a mudar seus hábitos.